Olá, eu sou Silvia Garcia e está começando agora o programa Assembleia Convida. O assunto de hoje, a PEC 4 de 2014, uma proposta de emenda que visa alinhar a Constituição ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E quem vai falar sobre este assunto hoje é a deputada Thelma de Souza, do PT, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, como eu já falei aqui antes, e que também comemorou a aprovação desta PEC em primeiro turno. A gente já fala disso daqui a pouquinho. Nós também temos aqui os convidados da deputada Alan Carvalho, membro do Fórum de Transparência, Participação e Controle Social de São Paulo e membro também do Fórum de Assistência Social. E também para conversar com a gente, Maria do Rosário Salles Gomes, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Seguridade e Assistência Social da PUC de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. E, deputada, por favor, faça as honras, afinal, os convidados são seus, né? Mas eu vou começar só perguntando uma coisa para esclarecer quem está em casa. Como o tema do programa hoje é PEC 4 de 2014, do que estamos falando, deputada? Bom, antes de mais nada, meus cumprimentos, mais do que nunca, a todos os nossos telespectadores e telespectadoras, a você, a minha queridíssima Maria do Rosário de Salles Gomes, que além de ser pesquisadora da PUC de São Paulo, eu tive a honra de tê-la como secretária de Ação Comunitária quando eu fui prefeita de Santos, de 1989 a 1992, e o Alan Carvalho, que representa o Fórum da Transparência e representa, mais do que nunca, a necessidade da organização dos movimentos sociais em relação aos mais diversos assuntos e políticas públicas que nós desenvolvemos nesta casa e também no Brasil. E meus cumprimentos a você, né, Silvia? Muitíssimo obrigada, por estar deputada, ancorando aqui esse programa. E vou ajudar a entender também, eu entender, e quem está em casa também entender de que assunto é esse que a gente vai falar aqui, deputada. Bom, eu vou tentar ser sucinta, até você resumida, porque eu tenho a certeza que, do ponto de vista dos movimentos sociais e da compreensão do que isso necessita, o Alan vai fazer as explicações, e do ponto de vista da perspectiva política e filosófica, a doutora Maria do Rosário, conhecida por Marô, entre nós, vai dar as explicações mais necessárias. Mas, na verdade, é o seguinte: nós sabemos que o Estado de São Paulo tem alguns atrasos em políticas públicas que precisam ser, mais assim, imediatamente corrigidos. E a questão da assistência social é uma delas. Para você, telespectador, telespectadora, nos compreender, nós obedecemos, nesta questão, às regras que aconteceram na Constituição de São Paulo, que é de 1989, portanto, ela é contemporânea à Constituição Federal, que tem toda uma readequação em função dos direitos das pessoas que São Paulo não conseguiu fazer até hoje. Veja, são 25 anos e eu vou me ater à questão do SUAS, não é? Da questão da assistência social, poderia até ter outros temas, mas nós vamos tratar desta PEC. Antes de mais nada, o que quer dizer PEC? É uma proposta de emenda à Constituição. Como nós somos deputados de São Paulo, é para a emenda da Constituição estadual. Por quê? No caso desta PEC, que deu entrada no início deste ano, nós tivemos, Silvia, Maria do Rosário, Alan, eles sabem disso, várias tratativas. Nós chamamos as entidades que têm a ver com a questão da assistência social, os gestores, os trabalhadores, as assistentes sociais, porque não se trata só da assistente social. E trouxemos, num momento, uma audiência inaugural, a doutora Aldaíse Sposati, que é do mesmo núcleo do NEPSAS que a doutora Maria do Rosário pertence, para fazer essa aula inaugural, junto com a secretária do Ministério do Desenvolvimento Social, que é a Vitória Gonelli. E nós fizemos esta abertura, muitas secretárias do Estado de São Paulo, e nós acabamos determinando que a gente ia fazer uma série de outras audiências, indo aos locais. Dividimos o Estado em vários aspectos geográficos. Fomos para Salto, por exemplo, onde tivemos assim uma audiência bastante expressiva.
E do que se trata a par? Essa mobilização, as audiências que nós fizemos com os movimentos sociais, com as secretárias, com os intelectuais que tratam do assunto, nós decidimos pela formulação da mudança da PEC, da Constituição de São Paulo, que tem o nome de PEC, como ela deu entrada logo no início deste ano, porque nós começamos esse movimento o ano passado, nós temos então essa mudança. E eu vou falar em essência, porque já centrei muito a palavra para passar para a Marô e para passar para o Alain. Se trata basicamente do seguinte: nós temos que mudar o conceito da questão social. No estado de São Paulo, ele ainda está centrado na situação de promoção social. E nós entendemos que é uma posição acanhada, é uma posição que dá abertura a um movimento de emergência, onde você não tem controle sobre as políticas públicas e você abre espaço para a benemerência, para a bondade de coração, que não pode ser algo pontual aqui e ali. Tem que ser fruto de políticas públicas que tem que receber do governo federal não só o montante financeiro para ser executados nos estados, no nosso caso, no estado de São Paulo e também nos municípios, mas mais do que isso, nós mudarmos o conceito de benemerência, de caridade, que podem ser conceitos até religiosos, mas que não cabem nas políticas de Estado. Então, ao mudar de promoção social para assistência social, nós mudamos o conceito de eventual, de você trazer uma emergência e a vontade do gestor de plantão, e isso pode passar ou não. E quando a gente quer assistência social, a gente quer políticas absolutamente definidas, a gente quer, mais do que nunca, as relações com as políticas públicas do governo federal, do Ministério, para a gente dar um salto de qualidade e, no resumo, passar uma situação emergencial e factual, aqui ou ali, para uma questão de direito humano, que é isso que se trata. A questão da PEC 4 de 2014 trata-se de direitos humanos para assistência social. Que aula, deputada, que aula. Eu iria perguntar mais detalhes sobre a PEC, que, claro, a gente vai continuar falando aqui no programa sobre isso, mas a minha primeira pergunta para você, Marô, se você me dá licença de te chamar pelo apelido como a deputada carinhosamente te apresentou, como vai a nossa assistência social? Como ela anda? Olha, primeiro agradeço muito a possibilidade de estar aqui nesse programa de fundamental importância. Como disse a deputada Thelma, nós estamos falando de uma inscrição de 25 anos da assistência social, que é uma prática, vamos dizer, milenar. A assistência social é feita pelas pessoas, pelas entidades sociais e vai continuar sendo feita. E tem múltiplas compreensões, múltiplos significados. No entanto, nós temos que trazer esse debate para a Constituição Federal de 88. É um marco inaugural de reconhecimento da assistência social como política pública de seguridade social, ou seja, junto com a saúde, junto com a previdência social, nós temos a assistência social, que o próprio nome está falando, que precisa garantir seguranças sociais para toda a população, né? Então, não se trata mais de programas, projetos, uma ação benemerente, uma ação que, por exemplo, que muitas vezes é associado à ação de primeiras damas, né? Porque é uma prática também política muito antiga, mas que ainda se mantém. O desenho novo da assistência social e essa PEC vem para atualizar, alinhar o que deve ser a política de assistência social no estado de São Paulo, compreendendo-a não mais, como disse a deputada, como uma prática, e sim como uma política pública, dever de Estado. Segundo, entender que, se a gente imaginar como é que é o corpo humano, cabeça, tronco e membros, quando se fala da assistência social atualmente, é a gente pensar que ela tem um desenho federativo, vou traduzir, uma organização, um arranjo sincrônico entre União, Estados e municípios. Não é mais uma ação isolada da União, dos estados e dos municípios. A busca é de se construir o SUAS, por isso que se chama PEC
SUAS. Aí o SUAS é como se fosse o SUS, Exatamente. que todo mundo conhece, Sistema Único de Saúde. O SUAS seria Sistema Único de Assistência Social. Que é pensar que não dá para a gente pensar, a cabeça não funciona separada do corpo, que não funciona dos membros. Nós temos que pensar que para ser uma política de alcance nacional, há de ter um arranjo sincrônico entre União, Estados e municípios. E o Estado, ele tem que vir com algumas ações na execução da política, mas ele tem que vir principalmente para apoiar os municípios que ficaram com uma sobrecarga muito grande de implantação dessa política. Tem que readequar o seu modelo de gestão por regiões, né? Então seriam, vamos dizer, o SUAS regionalizado. São Paulo já tem, inclusive, divisões regionais, quer dizer, ele tem até uma infraestrutura, uma logística que propiciaria isso. Ele já tem logística antes de ter Já tem, mas não tem a política. Nós temos que ser muito claras, porque ainda nós temos um duplo comando, Fundo Social de Solidariedade, com Secretaria da área que é conhecida como Desenvolvimento Social. Nós temos que ter um alinhamento, esse cofinanciamento, que significa a União repassa o recurso para os estados e os estados também têm que ter uma ação. E para os municípios. Então, essa sincronia é isso que está em jogo. Portanto, essa PEC ela vem no momento que vem alinhar o que o Estado de São Paulo precisa fazer, alinhado a esse desenho que a Constituição Federal trouxe, e essa é uma luta que vem sendo empreendida com muito sucesso, como você perguntou no início, né? No Brasil, com muitos municípios fazendo... Só no Brasil. No Brasil, porque essa é uma política nacional. Então, agora o Estado de São Paulo, com a PEC, agora sim, ele poderá... se atualizar, né? Se atualizar e redesenhar o seu modelo de gestão. Que maluco isso, né? Justamente o Estado de São Paulo, que é pioneiro, né? Em tem mais verba, mais orçamento, né? Deveria... O maior Estado que deveria estar à frente de tudo, né? A gente está ultrapassado nesse quesito, pelo menos dessa parte da Constituição paulista aqui. Exatamente. Então, vindo essa PEC, vai arrumar esse texto da Constituição paulista que se adequa ao país inteiro. Com certeza. Se adequa. Alan, perguntei aqui para a Amador como é que vai a assistência social, para deixar mais esclarecido. O que faz um assistente social? Porque às vezes quem está em casa deve falar, mas eu não preciso disso, isso daí é assunto burocrático. Olha só como abrange o trabalho de um assistente social. Aonde a gente encontra eles? Basicamente, dentro do novo desenho, né, da política de assistência social, a porta de entrada do sistema é o CRAS, é o Centro de Referência de Assistência Social. É lá que a população demandatária dessa política deve se dirigir para acessar ao Sistema Único de Assistência Social. Eita, mas é meio difícil isso, né? Podia estar em todos os lugares, né? Preciso ir num lugar específico para acessar um assistente, um serviço de um assistente social, né? Poderia... porque hoje, se nós pensarmos, o SUAS, ele tem, se desculpa... Imagina, estamos juntos. Não, bate-bola, agora já tá. Se a gente pensar, o SUAS, ele tem 10 anos de existência, né? Ele foi implantado um novo modelo de gestão, que é esse que eu falei, cabeça, tronco e membros, 10 anos. E em 10 anos, a gente pode dizer que hoje em dia, no Brasil, existem mais de 12 mil CRAS. O CRAS corresponde à Unidade Básica de Saúde, como você falou do SUS. Sim. Esse CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, o próprio nome está falando. A população, os governantes, os gestores, as entidades sociais têm um ponto de referência para as pessoas começarem a ser atendidas. Entendi. E tem o CREAS também, que é um centro de referência especializado, que é como se fosse um ambulatório de especialidades. Ambulatório de especialidade. Bom, e eu tinha perguntado para você como é que faz, aonde estão esses assistentes sociais no nosso dia a dia? Em quem eles estão ajudando? Numa adoção, por exemplo? Numa família desestruturada, por exemplo? Aonde eles atuam exatamente? A política de assistência social, ela prevê o atendimento para as pessoas que dela necessitam, para quem dela demanda. E qual é o público-alvo essencial dessa política? Aquele que está em condição de vulnerabilidade social. Essa vulnerabilidade social, ela tem diversas faces, diversas formas de se manifestar. Pode ser num processo de disfunção familiar, pode ser numa situação economicamente, de vulnerabilidade econômica circunstancial ou mais duradoura, pode ser diante de uma situação de emergência, de uma calamidade, ou pode ser tudo isso agregado, cumulativamente. Lugares, né? Então, a presença do assistente social, embora o centro de referência
como a companheira Malu coloca, é a porta de entrada, deveria ser divulgado, deveria ser amplamente, né, de amplo acesso e conhecimento da população esses locais, o que nem sempre acontece. Existem também as organizações não governamentais que prestam serviços de assistência, né, em função do Estado, muitas vezes delegar a ela essa prestação de serviços. O que também é algo que a gente precisa refletir sobre isso. Qual é o papel do Estado neste novo desenho do SUAS, neste novo desenho de globalização, dentro de todo esse momento histórico e econômico que a gente vive, e qual seria o papel das organizações não governamentais? O SUAS aponta um caminho. O Estado tem que ter a primazia na prestação dos serviços, e as organizações não governamentais devem ter um trabalho complementar. E dentro dessa nossa perspectiva de ajustar as políticas do Estado dentro daquilo que preconiza o SUAS, essa também é uma questão importante de ser equacionada, de ser tratada após essa nossa vitória, que demos um primeiro importantíssimo grande passo, mas é o primeiro. Temos ainda a caminhar. Aliás, falei em primeiro turno, disse que a senhora comemorou já, né? Inclusive, eu estava com a senhora no dia, a senhora estava numa audiência pública falando exatamente sobre essa PEC, era à noite, a senhora tinha acabado de fazer um exame, estava meio debilitada, ainda se recuperando, veio firme e forte fazer a audiência pública sobre esse assunto. Verdade, foi a última do SUS para informar as pessoas. Eu estava né? junto dela lá, e quando ela foi informada ali na audiência que estava em votação no plenário, a 2 andares abaixo ali, que tinha sido aprovada essa PEC em primeiro turno. Como é esse caminho que uma PEC faz, deputada? É como um projeto de lei que passa pelas comissões, vê a Constituição, vê se é válido ou não? Como que é esse caminho? Porque foi bastante rápido. Ou não? Olha, para nós que estamos há tanto tempo lutando com essas questões, a gente quer que fosse assim para ontem, não é para ontem, né? Mas, enfim, estamos aí numa tratativa. Existe um outro deputado que, antes de eu falar do processo caminho que faz uma institucional PEC, né? parlamentar aqui, e também um pouquinho uma consideração sobre a ação do CRAS, que eu queria um pouco dar umas opiniões. Existe um deputado que é da base do governo, que é o deputado Carlão Pinhatari, que está à frente também de um trabalho, ele tem uma frente parlamentar nesse sentido. E, por coincidência, recentemente eu estive com ele e no Café dos Deputados, não foi nenhuma ação institucional, e ele acabou me dizendo que ele, de uma maneira informal, ele consultou pessoas, né, a própria esposa dele é assistente social, que parabenizaram a gente por a gente ter feito essa PEC, que ele vai fazer o possível para ela ser votada já em segundo turno, para a gente resolver. Então, está aqui já o meu pedido de apoio à base governamental para a gente terminar esse ano, já estamos quase no fim do ano, e nesse sentido, né? Então, bom, e o que acontece institucionalmente? Votado o segundo turno, a mesa da casa, porque a PEC é uma atribuição do Poder Legislativo. Daqui, desta casa. Assim que for votado, todos os indícios é de que a gente vai ter uma votação positiva, à medida que a gente já teve isso no primeiro turno. Isso recebido, a mesa da casa, ela dá como findo o processo, e o próximo passo é a Constituição ser modificada. E eu acho que para nós que trabalhamos no setor, para a gente que sabe o que significa a ação da assistência social, o respeito à cidadania plena do indivíduo, eu acho que isso é muito auspicioso. Porque São Paulo, não é só porque São Paulo tem o maior orçamento da União, é porque é errado São Paulo não se adequar à Constituição Federal e não fazer essa integração que vai trazer, de uma maneira bem dura, de mais dinheiro para as ações que nós precisamos, mas uma ordenação, vou roubar da Marô, cabeça, tronco e membros, para toda a estrutura de assistência social que é necessária. Bom, agora eu queria fazer um pequeno adendo ao que o Alan falou. O CRAS, na verdade, eu entendo o CRAS e o CREAS, né? Aliás, CRAS significa... Acho que nós não falamos, Não falamos o significado de CRAS, por favor.
Centro de Referência da Assistência Social. E o CREAS? E o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ou seja, aqui na minha linguagem de professora ali, para explicar logo para o meu aluno, o CREAS ainda pega situações de vulnerabilidade. De violação de direitos. Né? Fala, Maru. Tem violência, violação de direitos, a questão da criança e do adolescente, violência contra o idoso, contra a pessoa com deficiência, contra a mulher. Quer dizer, a parte mais frágil da sociedade, mais abandonada na maioria das vezes. Então, estão lá, o CRAS e o CREAS. Mas os dois, eles não são isolados naquilo que eles precisam fazer. Eles vão receber montante de dinheiro que vem do Ministério, que vem da Secretaria Estadual do setor. Porém, vamos lá, vamos pegar a questão do CRAC. Há uma interface do CRAS, do CREAS, mais ainda do CREAS, com a saúde. Então, nós temos que ver programas que podem chegar lá no CRAS, mas que a hora que você, como gestor, vai fazer uma tratativa para resolver aquela situação, você vai ter que apelar para outras situações. Intersetorialidade. Né? Não é verdade? Quando a Maru fala de direitos humanos, você vai ter que buscar também os apoios logísticos desse setor. Porque não dá, porque, vamos lá, assistência social é tudo na política, né, gente? Não é à toa que eu tenho certeza que a Maria do Rosário escolheu ser assistente social e você, Alan, também trabalhar no setor, porque, na verdade, nós estamos com a parte mais fragilizada da sociedade e que supõe você ter relação com vários outros setores para complementar a situação, né? Então, você vai ter que abrir para as questões. Como é que você vai tratar a questão de adoção? Como é que vai tratar a questão dos conselhos tutelares? Como é que vai tratar a questão do da droga-adição? Você tem que ter outras políticas públicas de outros setores. Entendeu? Que seja da justiça, que seja da saúde, que seja da educação e por aí vai. Então, eu acho que quando você falou só o CRAS faz isso, não. Ele faz, mas ele se abre. Isso, claro, se nós tivermos gestores competentes para fazer essa integração, que é o que nós precisamos ter. Que é o que realmente, efetivamente precisa, né? E, enfim, a senhora falou do primeiro turno, do caminho que uma PEC faz, só para finalizar. Quando que vai ser votado o segundo turno? A gente já está no fim do ano. Pois é, nós estamos, enquanto eu estou aqui, já pedi para o meu líder, para no colégio de líderes... Que está tendo agora. Que está tendo fazer, mas como ele fez isso já nos dias que antecederam hoje o nosso programa, mas para ele insistir demais para esse segundo turno, que é algo que vai honrar esta casa. Para você ter PEC, você tem que ter um número de deputados, que é um número bastante significativo. Então, não é uma PEC... Eu tomei iniciativa, mas é uma PEC que muitos deputados assinaram. Sim. Então, eu já faço aqui um apelo no ar para que o presidente da casa já ponha para votar o segundo turno, antes que a gente entre para votar o orçamento, que aí as coisas já ficam mais complexas. Posso completar um pouquinho esse raciocínio? Pode, mas eu vou pedir para você segurar um minutinho só para a gente dar uma respirada, tomar um copinho de água. Nosso assunto aqui é sobre assistência social e vai continuar, tá? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida e no bloco anterior eu interrompi a fala do Alan aqui, que queria fazer uma colocação referente ao SUAS. O que você queria dizer, Alan? Pegando o argumento da deputada, fazendo este apelo ao governo, aos partidos de situação que apoiem a PEC, eu queria ressaltar que essa adequação, toda essa construção do SUS que antecedeu, mesmo da própria Constituição Federal, ela é uma construção da sociedade civil, especialmente dos seus segmentos mais organizados, mas não só. Então é uma questão que transcende os partidos, está acima deste ou daquele governo. Nós estamos buscando construir, enquanto sociedade civil, políticas de Estado
que permaneçam, que se consolidem e que sejam para além de governos de momento, de gestões, que é o que compõe a democracia representativa. São as pernas da mesa que eu falo, né? Uma mesa com 2 pernas, 3 pernas, quase funciona, mas nesse com 4 sentido, é perfeito, né? é importante destacar pilar também que esta PEC nasceu por este mesmo caminho. Olha por este só. mesmo viés. A deputada Thelma prontamente acolheu uma demanda que se originou no Fórum de Trabalhadores do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que reafirmou essa necessidade, que foi prontamente Ela acolhida, olhou para essas que pessoas, vem né? para esta casa e nós conseguimos avançar articulando diversos fóruns, o Fórum de Trabalhadores do SUS, o Fórum de Transparência, Participação e Controle Social e o Fórum de Assistência Social, que congregaram as suas forças de mobilização, o seu conhecimento, a sua experiência na democracia participativa e somaram forças com a democracia representativa, mostrando que este caminho, essa conjunção é perfeitamente possível. E aí as manifestações de junho já nos alertaram. Existe um certo abismo entre a democracia representativa e a direta, a participativa que a Constituição nos traz. E a deputada, com essa iniciativa, mostra que essa convergência é perfeitamente possível e salutar para a democracia e para a sociedade. Eu acho que às vezes a população é um pouquinho acomodada. A gente fala bastante, mas faz pouco, né? A gente não vai realmente ali botar a cara para bater. Mas também existe a população que faz muito, que é o caso de quando se agrega, de quando se une o pensamento, consegue toda essa mudança que vocês, acredito eu, já fizeram. Já vou colocar até no passado Tomara, aí, porque tomara. eu acho que vai sair. Mas, Maru, você tinha falado uma frase aqui no intervalo que eu vou repetir para você e você me corrija se eu estiver errado, porque eu já sei que eu estou errada. Não, imagina. Falou em assistência social, falou de pobreza. Isso. Estou certa? Isso, é assim. E essa associação imediata, quando se pensa o que é assistência social, vai atender a população pobre, né? Porque, historicamente, é como se fosse um encargo exclusivo, específico dessa política. Mas, assim, a história tem mostrado e demonstrado que não se trata de uma competência exclusiva da assistência social. A inscrição da assistência social na Constituição Federal e, mais recentemente, 10 anos, com a construção, essa arquitetura que se desenha de uma política nacional de assistência social pelo SUAS, que alcance todos os territórios desse país, é a ideia de se pensar em vulnerabilidades. Quais são as situações de vulnerabilidade que atingem criança, o adolescente, o idoso, a mulher, a pessoa com deficiência? Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes essa vulnerabilidade é acentuada, sim, pela pobreza, sim, lógico, mas não é competência exclusiva. Por outro lado, o que nós estamos falando aqui, que é essa redefinição da identidade da assistência social, é pensar que ela tem, sim, a sua especificidade, né? Ela tem, sim, a sua responsabilidade como política de seguridade social de garantir seguranças sociais. E o que seriam essas seguranças sociais? Por exemplo, uma delas seria, até porque nós estamos falando de direitos humanos, como a deputada falou, estamos falando também de direitos sociais, nós temos que pensar no direito à convivência familiar e comunitária, por exemplo, que todos nós temos, mas parece tão óbvio, mas não é tão garantido óbvio, assim. Não é? Sim, mas nós temos que pensar em mecanismos que reforcem, por exemplo, a capacidade protetiva das famílias, se já estão em alguma condição de vulnerabilidade, que elas consigam se fortalecer para conseguir, sim, exercer o seu papel, né? Temos que prevenir situação de abandono, negligência, por exemplo, com relação à criança e adolescente, com relação ao idoso. Então, essa política ganha um viés que ela não tinha até antes da Constituição, que é pensar que ela tem que ser, sim, preventiva, né? Então, por exemplo, a segurança de convívio, que é algo que a gente deve garantir nos CRAS. E parece muitas vezes óbvio isso, mas o que é o direito à convivência familiar e comunitária? É pensarmos em várias atividades que podem ser de múltiplas expressões socioeducativas, né, que fortaleçam o processo de socialização da criança e do adolescente, que previna essa violência contra o idoso, enfim. O direito ao rendimento. Olha só. Porque o direito ao rendimento, a gente tem que pensar que há determinados grupos familiares, pessoas que não conseguem ter acesso a um trabalho e que precisam, temporariamente ou por algum tempo, ter acesso à transferência de renda.
Então, programas como, por exemplo, renda mínima, ou programas como Bolsa Família, programas estaduais e municipais que complementem a renda da família, significa que ela pode passar a ter uma condição protetiva maior. E a gente tem que lidar com alguns mitos que existem por aí. Por exemplo, mas não pode gastar tanto com Bolsa Família, que absurdo. Não, a pesquisa mostra que quase de 75% a 80% dos beneficiários do Bolsa Família trabalham, sim. Aquilo é uma complementação de renda, né? Porque a nossa sociedade, ela quer sempre ver, ela vê a porta de entrada, mas ela quer ver uma porta de saída. Todos nós queremos gerar respostas, construir alternativas para que as pessoas tenham aquilo que a Constituição traz. Garante, né? Temos que ter uma condição de dignidade, né? Ter uma vida digna, né? Então, nós estamos falando... Extremos, né? Nem de extremos de riqueza, nem de extremos de pobreza, sim, né? Sim, nós temos que pensar, por exemplo, o que nós podemos pensar a respeito de um adolescente que comete um ato infracional. Historicamente, a sociedade quer isolar esse adolescente, colocar numa unidade de internação, como se isso fosse suficiente para que ele pudesse... como se diz e não se fala mais, ressocializar. Não, nós temos que pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também veio regular a Constituição Federal neste capítulo, né, 1990, deixa muito claro que há de se pensar que existem medidas socioeducativas que vão restringir a liberdade do adolescente e outras que vão, de fato, colocá-lo numa unidade de internação semi-liberdade. Restringir a liberdade significa que ele pode e deve ser responsabilizado por aquilo que ele fez, por exemplo, participando de um trabalho socioeducativo num CREAS, ou seja, em meio aberto. Então, este adolescente é o que nós chamamos de relação SUAS-SINASE, que é um outro sistema que entra aí. Mas então a gente vê que o SUAS, ele tem várias interfaces, como a deputada falou. Ele se relaciona com as políticas, ele tem a sua especificidade e ele tem a sua construção em rede. Se a gente imaginar o que é uma rede, né? São várias ligações do SUAS com saúde, educação, cultura, esporte, habitação, né? E com outros sistemas. Se a gente pensar, por exemplo, o SINASE é um sistema recente que vem regular o atendimento necessário no país para o adolescente cumprimento de medida socioeducativa. Uma das alternativas é ele ser atendido no campo da assistência social, sim, pelo CREAS, que faz articulação com as outras políticas. E é por isso, Maru, que nós três aqui, eu quero achar que todos os telespectadores também, você também, nós não acreditamos que a redução da maioridade penal vá dar solução a essa questão, por favor. É mais complexo. Não está aí. Sabe, você não quer uma solução aparente, você quer a construção de políticas que realmente tragam um outro caminho, essa outra proteção que somente você percebe. Então não podíamos deixar de falar isso, né? Não, e é importante, né, de novo, fazer essa ponte entre este modelo constituído e construído pela sociedade, que é uma política de Estado que deve estar acima das gestões. Então, são princípios fundantes da política. Basicamente, que independente do governo que está, muda tudo de acordo com uma linha de continuidade. E aí nós temos instrumentos da democracia participativa que a maioria da população ainda não conhece, que são os conselhos de políticas públicas. A assistência social tem um conselho que tem caráter deliberativo. Ele define a política e fiscaliza as ações dessa política, inclusive aprovando a proposta orçamentária para que os recursos necessários para essa execução, dentro desses parâmetros, de fato, sejam efetivados. E como é que é a composição desses conselhos? Aí é a grande novidade, que já não deveria ser tão novidade, porque estamos de novo falando da Constituição de 88. Esses conselhos são compostos. A de 88 que é a nacional. Isso. Né? Só para lembrar, de 89 é de São Paulo, né? Só para deixar... Esses conselhos são compostos por representantes do setor governamental, aí entra, né, o tempero, o olhar do modelo de gestão, mas ele também é composto paritariamente pela sociedade civil organizada, por gestores públicos, por gestores privados, né, das organizações sociais, da assistência social, pelos trabalhadores e pelos usuários.
Então, o usuário tem assento no conselho que vai deliberar a política da qual ele é demandatário. E aí, aquele ditado popular de que o olho do dono é que engorda o gado, nessa hora, faz a diferença na gestão da política. Faz sentido. Agora, deputada, só para eu entender aqui, essa PEC, ela muda um parágrafo da Constituição Paulista, mas o que ela muda realmente na minha vida como cidadã e na vida dos profissionais dessa área de assistência social? Bom, em primeiro lugar, ela vai mudar vários, porque a partir do 232, que é onde ela vai mudar o conceito, vai haver também a necessidade da readequação de outros setores, inclusive a construção de um fundo social. Olha lá. Certo? Um fundo específico para o setor. Eu queria lembrar, me ocorreu a hora que a Maru e o Alan estavam falando, e você também, Silvia, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele ainda tem um grande caminho a percorrer, mas ele é um projeto e é, mais do que isso, uma política pública nacional que tem ainda muitas deficiências, mas é um processo em construção. E bom, por mais que falem que não é verdade, é que ele está em construção. Eu tive pais que trabalham no antigo IAPTEC, imagina, época de Getúlio, aqui ninguém era nascido na época de Getúlio. Só ele já tinha feito um grande passo, fazendo com que você, com carteira assinada de trabalho, pudesse ser atendida na saúde pública. Porque as pessoas que não tinham essa condição tinham que ser atendidas pela filantropia. Nossa. O que ele fez? Ele construiu todos os IAPs, Instituto de Aposentadoria e Pensões, dos marítimos, IAPM, dos bancários, IAPB, dos comerciários, IAPC, e por aí vai. Mas mesmo assim, ainda se condicionava a questão da saúde a quem tivesse a carteira de trabalho. É uma categoria. Muito bem. A grande novidade, aí já dá um pulo no tempo, a gente chega em algo chamado AIS, Ações Integradas de Saúde, que foram ações, uma tentativa de trazer, com o bojo central da saúde, outras políticas públicas para poder alavancar esta situação, porque houve a unificação dos antigos IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensões, virou INSS. Seguridade Social, o Maru colocou bem no início, que é do que estamos tratando aqui. Depois disso, nós tivemos o SUDES, que era o Sistema Unificado Descentralizado de Saúde. Já estamos perto da Constituição Federal de 88. Em 88, olha o caminho. Saúde, isso estou falando de 30, quando chegou Getúlio, a 88. Nem falamos de antes. Então, e não falamos de antes, você morre na rua, por favor, entendeu? 58 anos para chegar ao SUS, que tem 26 anos de estrutura, que é algo que a gente precisa prestar atenção naquilo que mudou. Ainda tem que melhorar, mas muito. Construir toda a estrutura de agentes de saúde, de médicos, de enfermeiros, pá. E aí eu estou falando isso porque a minha experiência de prefeito me levou para essa consideração. E nós fizemos um sistema de saúde em Santos. Quando eu estive de 89 a 92, não tinha reeleição, e quem me seguiu foi o doutor Davi Capistrano, que era o secretário de saúde, e a Maru participou de tudo isso. Nós fizemos a reforma psiquiátrica, nós fizemos todas essas políticas de integração que a Maru exemplificou no sentido formal, intelectual, nós fizemos numa plataforma concreta. Por que eu estou falando isso? Por saudosismo? Não. Porque o SUAS tem que seguir esse caminho. E ele já chega com uma vantagem, ele já chega com o aprendizado positivo e negativo que tivemos no SUS. Então, por favor, vamos votar esta modificação, porque o alcance vai ser extraordinário. As pessoas vão ter a cidadania plena. É claro que não é de um dia para o outro, é um processo. Estaremos aqui outras vezes. A Maru já colocou a complementação para os adolescentes, SINASE, entendeu? E eu acho que é essa a nossa função. A função de pessoas que pensam as políticas, seja do ponto de vista da universidade, seja do ponto de vista dos movimentos populares, que é o caso do Alan e da Maru, respectivamente, ou o caso de quem tem a prerrogativa de fazer a lei, que é o meu caso. Então, eu acho que se a gente conseguir, a gente vai conseguir madeira, não tem madeira aqui, a gente vai dar um grande pulo de qualidade com
A assertiva é da gente já ter experiência do SUS e melhorar é daí para mais. Eu não sei se eu falei errado, professora. Não, tá certo. Tá certíssimo que Tá. ela... Podemos endossar o que a deputada falou, né? Com uma pequena correção. Nós favor. já conseguimos essa vitória. que Tenho bom, certeza que que bom, a que sensibilidade bom. dos parlamentares Então, desta ano passado, casa até. vai nos garantir essa conquista, que é uma conquista de cidadania plena para todo o Estado. Eu estou bastante otimista. E acho que é importante os telespectadores que estão nos ouvindo entender que esse processo ele tem, além dessa vitória de um novo conceito e a mudança que isso vai provocar depois de consolidada a PEC da assistência social, é entender que foi fruto de uma articulação muito fértil, né? Como o Alan falou, dos fóruns de trabalhadores, a academia, a universidade, né? A PUC, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Seguridade e Assistência Social, que foi o primeiro núcleo de pós-graduação, que vem estudando no mínimo há 30 anos, coordenado pela professora Aldaísa Sposati, e que tem provocado uma articulação muito grande e que vem para contribuir nesse processo político, né, de reforço da nossa democracia, né? E o quanto é importante, inclusive, eu quero até dizer que, coincidentemente, e é muito positivo isso, que hoje, dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Exatamente. Nós estamos aqui Não debatendo coincidentemente, uma política tão importante e que tem na sua base, no seu leito, a ideia dos direitos humanos e sociais para todos. E a gente pensar nessa perspectiva da universalização, né? O casamento melhor não podia ter dessa data de hoje com esse assunto. Então, né? assim, acho que é o reforço que a gente tem que dar e, com certeza, a nossa expectativa é, ainda esse ano, a gente conseguir fechar 2014 com a vitória e a consolidação dessa PEC. Agora, só para a gente também fazer não fazer uma política a favor ou contra São Paulo, precisava ter vindo a deputada Thelma de Souza para a Assembleia Legislativa de São Paulo para poder conseguir esse feito? Por que São Paulo não tinha olhado isso antes, deputada? Você me põe numa situação embaraçosa. Uai. É porque eu tenho uma sorte na vida. Olha, além Eu chamo de competência, não chamo de sorte. Obrigada. Na verdade, eu tenho uma experiência de prefeita, a gente saiu de lá com 97% de aceitação. Não fui eu, não foi a Marô sozinha, foi toda uma equipe, né? Então a gente foi gostado por todo mundo, né? E eu penso que essa experiência, porque quem passa pelo Poder Executivo tem uma experiência ímpar. Mas quem está no Legislativo, pelas discussões em plenário, pelas opiniões e também pelas demandas sociais, você tem que abrir a cabeça e o coração. Não tem jeito. Se você não fizer isso, você está remando contra a democracia, você está remando contra a maré. E eu acho que, às vezes, vamos dizer, a gente está tão focada em algumas políticas que não vê outras. Talvez tenha acontecido isso em São Paulo e a gente vai insistir para a gente ir adiante e fazer uma situação onde o direito humano, o direito social, a cidadania estejam garantidos às pessoas, independentemente da deputada, da doutora, do agitador e assistente social do Fórum da Transparência, com as pessoas prestando atenção em suas necessidades e pressionando essas demandas. Eu acho que é isso. Bom, deputada, o nosso programa está acabando, o papo aqui continua, obviamente, fora daqui, na sua casa, na minha, na rua, nos fóruns, nas faculdades, na Assembleia Legislativa, sim. que ainda vamos voltar com essa notícia aqui no Jornal Diário que a gente tem aqui no Jornal da Assembleia ao meio-dia, todo dia, ao vivo. A gente vai voltar ainda com essa notícia que foi aprovada essa PEC. Eu peço para vocês agora fazer as considerações finais. Qual o seu recado, Alan, que você tem aí, deixar, de repente, um site para a gente entrar em contato com você, enfim? O Fórum de Transparência, Participação e Controle Social se reúne todo terceiro sábado de cada mês na Câmara Municipal de São Paulo. O nosso site é www.consocial.com.br e o nosso objetivo maior é fortalecer e promover todos os espaços da democracia participativa para que a gente possa conjugar os esforços, parlamento, academia, poder executivo e com a força do povo, porque o poder é nosso,
nós possamos, enfim, ousar e avançar nas medidas que nós precisamos tomar para que as cidades, os estados e nosso país avancem cada vez mais no sentido de uma democracia plena, com efetiva participação da nossa sociedade. Estamos juntos. Deputada, suas palavras finais, por favor. Não, eu quero que a Marô fale. A Marô fale primeiro? Marô, Afinal de contas, é verdade. Vocês são convidados dela, seria uma desfeita. Ela falava, por favor, Marô, suas palavras finais. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar claro que esse debate e a vitória que se aproxima, né, é um processo de muitos de nós, que não é só a academia, as universidades, que não é só os fóruns já constituídos, mas a população participar, entrar nos nossos sites, participar dos nossos debates, entrar nas nossas pesquisas, vir à Assembleia Legislativa, acompanhar os mandatos, aquilo que a gente fala de publicizar a política. Sim. A gente sair da arena de conflito político-partidário, é esse partido, é aquele. Inclusive entender que o SUAS, se é o SUAS, Sistema Único da Assistência Social, é a luta de um processo histórico que não é nem do partido A, B ou C que nasceu, né? E acho que é muito importante, inclusive, com certeza, entrar no site do NEPSAS, né? www.pucsp.br/NEPSAS, para acompanhar as pesquisas, as atividades, os debates e, com certeza, consolidada a vitória da PEC, nós temos todo um processo de continuidade para a gente conseguir implantar o SUAS no estado de São Paulo. Estamos juntos aí, com certeza. Deputada, as palavras finais da senhora, por favor. Bom, primeiro meu agradecimento a você por Muito ancorar obrigada. esse programa, para a doutora Maria do Rosário de Sales Gomes, para o Alan Carvalho e a você, telespectador, que nos acompanham aqui e que não pode nos perder de vista. Nós estamos falando da sua vida, do seu dia a dia, do seu cotidiano. E é por isso que, também desejando que essa PEC seja aprovada, eu quero agradecer a possibilidade de fazermos esse trabalho. Eu acho que encerro esses 4 anos de mandato com outras atividades que tive, mas de uma maneira bastante positiva, porque fizemos a modificação da Constituição Estadual. E, para isso, vários concorreram, a academia, o movimento social, mas principalmente você que presta atenção em nós. Então, um bom ano para vocês que chega aí. Muitíssimo obrigada pela atenção. Estamos aí. E se eu quiser falar com a senhora? Sim, esqueci. www. Meu nome, Thelma de Souza, Souza com Z.com.br. Ali pode falar, pode saber de tudo, pode conversar. Aberto. Aberto, porque o seu mandato, deputada, pode estar terminando, mas não o seu trabalho. E a gente ainda vai se encontrar. Com certeza. A gente ainda vai se encontrar. Vai ser aqui. O programa Assembleia Convida fica por aqui. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.